Eleição para a presidência da Câmara dos Deputados está marcada agora, próximo sábado, dia 1º de fevereiro. O clima é de já ganhou entre os apoiadores de Hugo Motta na corrida para suceder a Arthur Lira, que deixa o comando da Casa Legislativa apoiado publicamente o deputado do Republicanos, que é o Hugo Motta. Mas há outro candidato que também está na disputa, que é o Marcel Van Hatten. A gente vai conversar agora ao vivo com ele, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, novo do Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten. Marcel, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a todos que nos acompanham. Também boa tarde, Adriana Ventura, que está comigo aqui. Estamos no meu gabinete agora, aqui em campanha, pela presidência da Câmara dos Deputados. Pois é, virei e vi a surpresa. Boa tarde, Adriana, bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olha, e o prazer. Que bom que eu estou aqui na surpresa, porque eu estou aqui ao lado do Marcel e a gente está vendo essa campanha crescer, né? A gente está vendo que realmente o Brasil merece uma chance de quem defenda as pautas da direita. E o nosso candidato Marcel aqui está aqui para isso, e eu estou aqui, na verdade, para endossar isso aqui e pedir ajuda de todos vocês. Bom, vamos lá, começando aqui pelo Marcel. Deputado, primeiro, eu preciso aqui deixar esse agradecimento público à nossa audiência. A gente vê aí há pelo menos 2, 3 anos a sua luta na Câmara dos Deputados. Eu sei também que o senhor sempre está no movimento Fora Moraes, junto com o Marco Antônio Costa, fazendo ali as mobilizações pelo impeachment do Alexandre de Moraes. E deixo aqui, portanto, o agradecimento mesmo, que acredito que seja do público da Oeste, também pela sua coragem, porque são poucos os homens que têm a coragem que o senhor tem, e isso é muito importante em tempos tão difíceis, em tempos de ditaduras, como nós vivemos atualmente pelo judiciário. Então, a nossa primeira pergunta aqui do nosso jornal, deputado, é em relação às suas pautas, né? A gente sabe que primeiro tem esse clima de já ganhou em relação ao Hugo Motta. Segunda-feira agora o deputado Hugo Motta se reuniu com Tarcísio, com Ricardo Nunes, com membros do PT, para fazer aquele velho acordão ali em relação à Câmara dos Deputados. Então, primeira pergunta é em relação a esse clima de já ganhou. Se isso se confirma mesmo, ou se a gente pode esperar uma surpresa, e depois as suas pautas para a presidência da Câmara dos Deputados. Ótimo, Geisiane. Bom, primeiro ainda, antes de dar a resposta, obrigado pelos elogios. Eu quero retribuir a Oeste, que faz um trabalho fundamental no momento de tanta perseguição ao jornalismo, as pessoas que fazem o jornalismo com independência, que não estão sendo pagas pelo governo para defender determinadas autoridades ou determinados posicionamentos. A Oeste está de parabéns e é por isso que eu sou fã e acompanho também o trabalho de vocês. Geisiane, essa campanha ela surgiu, na verdade, agora há poucos dias, mas desde o ano passado, a Adriana e eu, os parlamentares do Novo e vários da oposição, vínhamos debatendo a necessidade de termos uma candidatura de direita, uma candidatura de oposição. No entanto, apesar de a gente ter levantado isso, já concorri 3 vezes à presidência, sugerimos, inclusive, que um candidato poderia vir de um outro partido com mais deputados do que nós do Novo, por exemplo. Nada aconteceu até agora, o último final de semana, então o Novo decidiu manter aquilo que já fez no passado de forma coerente, apresentando uma proposta de direita. A única candidatura de direita hoje apresentada é a nossa. E esse clima de já ganhou, ele poderia existir até ao lançar a candidatura, mas quando a gente participa desse processo, muda o cenário. E nós estamos muito empolgados, porque estou aqui no gabinete, estamos ligando para vários colegas parlamentares, pedindo voto, pedindo apoio, e a receptividade está muito boa. Até porque, é preciso lembrar, Arthur Lira foi eleito na última eleição com uma série de acordos do PT até a direita no PL, né? E muitos deles não foram cumpridos. Então tem muita gente arrependida do voto que deu lá atrás, e agora, com a minha candidatura à presidência da Câmara, existe uma nova chance de corrigir esse erro que foi lá atrás apoiar um candidato que disse que ia conseguir agradar gregos e troianos. A gente sabe que isso na política não é possível. Então, nós estamos aqui como candidatos, não é uma eleição fácil, não é nada fácil. A gente está concorrendo contra toda uma máquina, com o governo Lula apoiando a candidatura do Hugo Motta, mas nós vamos até o final e a gente quer vencer, e é por isso que a gente não vai parar essa campanha até o último momento.
Jorge Serrão e Bruno Musa hoje são os nossos comentaristas aqui da vez. Nós estamos, Jorge Serrão, com o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do Novo, Marcel Van Hatten, e a deputada federal Adriana Ventura, pelo Novo daqui de São Paulo. Jorge Serrão, quais são as suas perguntas? Muito bem, saudações, Van Hatten e Adriana. Você ter aí Hugo Mota para a presidência da Câmara e Davi Alcolumbre para a presidência do Senado é a falência múltipla das instituições brasileiras, a continuidade daquilo que nem começa, que dirá continuar, ou então a perpetuação de um regime que hoje estamos no Brasil muito claramente, uma tirania. No que vocês consideram que pode quebrar essa hegemonia absurda do poder dominante na Câmara dos Deputados? O que está dando a vocês a impressão de que possa existir no bastidor uma rebelião contra tudo de errado que está ocorrendo por aí? Vamos lembrar, hoje o presidente Lula foi obrigado a dar uma entrevista coletiva correndo, porque ontem Gilberto Kassab declarou que o governo dele estava no fim. Como é que está o panorama por aí nessa pré-eleição de Câmara e Senado? Bom, eu começo, Marcel. Claro. Primeiramente, olá, Jorge, olá. É muito bom estar aqui com esse apoio, porque a gente precisa ter um candidato que represente realmente esses valores. E dentro do que você está trazendo, Jorge, é importante falar, você falou de perpetuação de algo que não agrada. Então, a gente está num governo que está levando o país ladeira abaixo e a gente está vendo um monte de gente desembarcar. E o que a gente está tentando trazer aqui são propostas que defendemos, né? Combate à corrupção, transparência, liberdade de expressão, porque a gente não pode votar num candidato, e é o que a gente está percebendo de retorno, que perpetua a censura, perpetua o que a gente vê e não gosta. Porque a partir do momento que você vê um governo apoiando o candidato, um governo que a gente abomina, é porque algo está errado, não é isso, Marcelo? Exatamente. E a gente vai apostar justamente naqueles eleitores que, afinal de contas, são os nossos colegas deputados. Isso. Não é uma eleição em que a população em geral pode participar. Se pudesse, né, Serrão, acho que a gente estaria com uma vantagem muito larga nesse momento pelo apoio que a gente está recebendo. Mas a gente quer apostar justamente no discernimento dos nossos colegas. Porque, como você disse, essa continuidade vai só levar aos mesmos resultados. Os resultados não são positivos para nós. Nós precisamos de uma presidência da Câmara que tenha condição de pautar o impeachment do presidente Lula. Acho que esse é um compromisso que a gente precisa assumir com o brasileiro e que o Hugo Mota não assume. Que paute realmente a anistia de todos os perseguidos políticos. O Hugo Mota não fala. Tem gente na direita que diz que ele vai fazer e tem gente na esquerda que também está apoiando ele, dizendo que ele não vai fazer. E aí? Enquanto ele não disser o que ele vai fazer, fica o dito pelo não dito. Nós precisamos também defender as prerrogativas dos parlamentares contra essas perseguições e os abusos que estão acontecendo. Nós precisamos defender o cidadão também, que lá na ponta está sofrendo com essa crise econômica, e parar de pautar aumento de imposto. Tem que reduzir despesa, inclusive reduzir imposto no nosso país. E, finalmente, uma pauta que é muito importante para todos nós, e que a Adriana é uma líder nesse tema aqui na Câmara, nós temos que voltar a combater corrupção. Porque, como instituição, a Câmara tem feito muito pouco ou quase nada, e hoje o que a gente vê é que se o cidadão é corrupto, não acontece nada com ele. Agora, se a gente denuncia a corrupção, se estamos denunciando coisas erradas, como eu faço aqui, aí eu sou perseguido, investigado e até indiciado pela Polícia Federal. Então, a Câmara dos Deputados tem a responsabilidade de recolocar todos esses pingos nos is, e por isso mesmo nós pedimos o apoio dos colegas deputados que tenham discernimento e que sabem que na eleição passada votaram numa candidatura e que hoje estão arrependidos. Não precisam se arrepender de novo. Tem opção e sou candidato para isso. É importante a gente ainda colocar aqui para a nossa audiência que há um debate em relação às comissões, né? Quem vai ficar ali com qual comissão, porque as leis passam por essas comissões para serem aprovadas ou não. A grande questão é que a gente não está num momento de normalidade do nosso país e que a lei não tem nenhuma validade no momento, uma vez que a gente tem um STF que é ocupado por pessoas que são autoritárias e que o tempo todo mandam e desmandam e legislam no lugar do nosso Congresso. Por isso, você aí que é eleitor, o Van Hatten colocou aqui para a gente, né,
Quem faz a votação são os deputados. Mas você, eleitor, colocou esse deputado federal lá dentro. Então você pode sim, gentilmente, cordialmente, entrar em contato com o seu deputado federal e conversar com ele, mandar e-mail, ligar no gabinete, porque o deputado está a serviço da população. Bruno Musa, nós estamos aqui com Adriano Ventura, PL de São Paulo, e o deputado federal Marcel Van Hatten, exatamente, novo de São Paulo e o novo do Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten lançou candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Bruno Musa, sua pergunta. Primeiro, boa tarde, Marcel, Adriana. Quero subscrever as palavras aqui da própria Geise no começo, em que eu já tive a oportunidade de falar diversas vezes para o Marcel, como eu realmente o admiro e agradeço por toda a luta que ele faz e que eu me coloco sempre à disposição. Adriana, a gente só falou por rede social, então essas palavras vão para você também. Nosso muito obrigado aqui como cidadão comum e não metido na política, tá? Muito obrigado de verdade. Bom, ontem eu fui fazer uma gravação de um podcast e eu ouvi uma frase muito interessante. No Brasil, a gente só tem candidato de direita e quando essas pessoas são eleitas, elas passam a adorar políticas de esquerda porque normalmente acabam beneficiando. E eu, conhecendo bem o Marcel, hoje eu me considero um amigo dele, eu tenho certeza absoluta que ele seria uma dessas exceções e foi mencionado ontem na gravação do podcast justamente por isso. Então, eu espero muito que essa candidatura dê certo. Agora, Marcel, conhecendo bem, e Adriana, conhecendo bem o sistema, como ele funciona e como ele é duro, quais são as nossas reais chances de vencer? E quando eu falo nossas, eu já me coloco no campo de vocês, porque eu tenho certeza da integridade e dos valores que nós dividimos e são os mesmos. Olha, Bruno, muito bom. Você sabe que o que você está falando para o Marcel, eu falo também, que o Marcel é referência aqui entre os deputados pela sua coragem, pela sua integridade, eu tenho muito orgulho dele. E assim, o Brasil merece um Marcel Van Hatten na presidência da Câmara dos Deputados. O cidadão brasileiro de bem merece. Eu só gostaria de fazer um adendo, porque eu acho que o Marcel é o nosso candidato, é ele que tem que falar. Mas assim, o que realmente você perguntou de reais chances, né? A pergunta é: a gente não sabe, na verdade, qual é o nome desse jogo, porque o candidato favorito, o deputado Hugo Mota, ninguém sabe o que ele pensa sobre nada. Então, a minha pergunta é: o que pensa o Hugo Mota sobre censura? A gente sabe que ele votou a favor do PL da censura, da urgência do PL da censura. O que pensa o Hugo Mota sobre a anistia dos presos? Porque ele falou para a direita que deu a entender que pauta, mas a esquerda ele falou que não pautaria. A questão de aumento de imposto, a posição, a gente não sabe a posição, então é uma questão de escura. Então, no mínimo, a gente quer um posicionamento claro sobre cada uma dessas pautas e a gente pede ajuda também para o cidadão brasileiro, para a imprensa, para vocês, porque não dá para eleger uma pessoa que não se posicionou sobre nada e não prometeu nada e não se comprometeu com nada, não é verdade, Marcelo? Exatamente. E tem mais, Bruno. Na verdade, você esteve comigo lá na Argentina, né, na vitória do Milei, no primeiro turno. E quando a gente pensa em candidatos que não têm chance ou que dizem que não têm chance, a gente precisa lembrar desses exemplos que agora já são históricos, né? O Milei na Argentina, o Trump agora nos Estados Unidos, muita gente dizia que ele jamais ia voltar à presidência dos Estados Unidos, está lá. O Bolsonaro, que foi eleito presidente sem ter sido inicialmente um candidato favorito, o Zema, governador de Minas Gerais, do nosso Partido Novo também. Então, quer dizer, só não tem chance quem não concorre. Acho que a gente tem que colocar a cara a tapa. Eu estou aí como candidato e nós estamos vendo essa campanha crescer bastante. E independentemente do resultado, nós estamos conseguindo pautar esse debate, que é o que a Adriana disse. Pelo menos a gente está trazendo um constrangimento aqui para o tabuleiro da Câmara dos Deputados, para o outro candidato começar a dizer o que exatamente ele propõe. Até porque se ele propuser o mesmo que eu estou propondo e que a Adriana reforçou aqui, não teria sentido eu estar concorrendo, porque nós já teríamos um candidato alinhado com aquilo que a direita quer. Mas nós sabemos que, lamentavelmente, não é isso que o Hugo Mota tem em mente, porque ele tem apoio também do Lula, tem apoio do PT, que tem sido cruéis com brasileiros que hoje estão sofrendo esses abusos todos, pessoas, inclusive, muitas, inocentes, que estão pagando o preço de uma disputa política, sabe? Aqui em Brasília, nós estamos vendo o combate à corrupção retroceder e, infelizmente, todos esses partidos do Centrão aí são corresponsáveis nisso, porque fizeram todo esse esquema aí do orçamento secreto e tantas outras coisas que nós, o Novo,
combatemos. Tem uma série de coisas que, lamentavelmente, nós sabemos que o candidato Hugo Mota não vai se comprometer a fazer, e por isso a nossa é a única candidatura de oposição ao Lula e de direita na Câmara nesse momento, e com chances de vencer se nós tivermos esse apoio popular que a gente já está sentindo tão grande nas redes, também refletido aqui nos votos dos deputados, que é secreto, no próximo sábado. Eu acho que é um problema ser secreto, até falando rapidamente sobre isso, porque infelizmente o eleitor não vai conhecer o voto do parlamentar. Mas, por outro lado, os parlamentares que quiserem podem abrir seus votos, e aqueles que temerem retaliação porque estão votando contra o partido vão poder votar em segredo, em mim, por exemplo, sem que o seu partido saiba. Van Hatten, eu vou aproveitar aqui a sua rebarba, porque as minhas questões eram justamente sobre dois assuntos que você levantou agora. Primeiro, aí, em relação ao voto, né, que é um voto secreto, portanto, o eleitor, né, dependendo de quem for o parlamentar, não consegue ter acesso. Tem esse outro lado também, né, ele pode votar aí no senhor, caso deseje, sem levantar poeira para o lado dele, caso seja algum problema dentro do partido dele, mas tem aí essa questão do voto secreto. O outro lado, Van Hatten, é uma coisa que eu pessoalmente sempre levanto a bola, é que a gente sente, nós que somos eleitores, que estamos o tempo todo ali ligados em conteúdos de política, sentimos que por vezes a direita tem um pouco de timidez em defender as suas pautas, de defender as suas agendas. E, de novo, é perfeitamente possível defender a sua pauta, a sua agenda de maneira cordial, de maneira gentil, mas de maneira firme, dizendo, não, eu defendo isso aqui. O que a gente está vendo também nessas eleições é um pouco de imbróglio nessa questão, já que algumas pessoas da direita ali, né, que tinha essa bandeira de ser uma direita raiz, uma direita orgânica, defendendo alguns candidatos do centrão ali, aquelas pessoas bem fisiológicas, aquelas pessoas que na verdade não têm bandeira. O próprio Hugo Mota, por exemplo, ele disse na segunda-feira que ser de centrão não é uma ausência de posicionamento. Ele acha que não é uma ausência de posicionamento, que está aberto, é uma espécie de democracia ser do centrão. Eu gostaria de ouvir o senhor falando a respeito justamente aí desse imbróglio, né? Nós estivemos aqui na terça-feira, o colega de vocês de partido, o senador Eduardo Girão, que está também, né, se candidatando aí à presidência do Senado, e ele, de novo, né, levantou essas pautas em relação às pautas orgânicas e verdadeiras da direita brasileira. Gente, eu vi até que a Adriana aqui está ansiosa para responder Eu esse quero que tema você fale. e acho importante que ela fale também. Mas começando pelo posicionamento da direita, o que eu entendo como correto? A gente não abrir mão dos princípios, né? Tem determinados momentos em que aqui em votações a gente realmente conversa com os outros partidos, isso é natural, para conter danos, para aprovar determinado projeto. Agora, quando se chega a uma candidatura à presidência da Câmara, que é tão importante para o futuro do Brasil pelos próximos 2 anos, nós precisamos ter uma postura muito mais firme, ter uma postura de realmente defender aquilo que a gente passou os últimos 2 anos, no meu caso e da Adriana, 6 anos defendendo, lá na tribuna no dia 1º de fevereiro e depois durante os próximos 2 anos, se eleito for presidente da Câmara dos Deputados. Eu entendo que não dá para trocar cargos, por mais importantes que sejam, e a gente sabe que houve ganhos para a oposição em determinados cargos aqui dentro da casa, a gente reconhece isso, não temos a menor dúvida, mas não dá para trocar benefícios temporários por uma perda de poder para a esquerda e para o governo Lula, que cada vez vai abocanhando mais espaço. Então, nós precisamos ser estratégicos e, ao mesmo tempo, muito firmes nos nossos princípios. E é por isso que nós apresentamos essa candidatura. Eu acho importante aqui, porque o Marcel falou que está irretocável, e ele é o candidato, tem que falar mesmo para todo mundo saber, mas o que a gente vê aqui, Geisiane, você disse bem, né? A gente vê que o pragmatismo não pode passar daquele limite que se torna completamente fisiológico, é o que você falou. Pessoas não podem apoiar excessivamente por questões pragmáticas, coisas que a gente não pode compactuar. Então, a gente precisa combater a corrupção, precisa defender as pautas da direita. Votar num candidato que não representa isso, não vai pautar isso, e apoia o governo Lula com todo o seu fisiologismo, não dá para aceitar isso. Exatamente.
Eu agradeço a presença de vocês aqui no Jornal da Oeste. Nós estivemos com o deputado federal do Novo pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, pelo trabalho também maravilhoso que o Van Hatten vem fazendo aí pela liberdade. Deputada federal Adriana Ventura também aí apoiando a causa, né? A causa do impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, deputados reconhecendo a verdadeira realidade do nosso país. Isso é raro no nosso país, infelizmente, reconhecendo aí e sendo corajosos. Muito obrigada, deputada Adriana, deputado Marcel Van Hatten. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-los. Boa tarde.